A pergunta de milhões: como é viver de arte no Brasil? É possível? Nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho para que você tenha uma resposta personalizada para você, que é um artista iniciante ou que quer viver de arte ou trabalha em qualquer setor aí da economia criativa. Então, primeiro, um pouco de contexto. Quem sou eu na fila do pão? Me chamo Letícia, eu sou graduada em Ciências Sociais e Design de Moda. Trabalhei mais de 10 anos dando consultoria, criando uniformes especiais, figurinos, e hoje eu trabalho há 5 anos como ilustradora. Eu já tenho 6 livros ilustrados, 3 deles publicados, 3 a caminho de publicação, atendi mais de 15 clientes e vendi mais de 30 artes personalizadas, artes decorativas. E por que eu comecei agora nessa linha editorial? Eu demorei muito tempo para vir falar sobre isso, sobre carreira artística, porque eu me sentia muito insegura para falar sobre isso, porque eu sempre vejo muitas pessoas na internet falando, tá, tem método, é assim, é assado, mas eu sempre entendi que cada pessoa tem um contexto, uma realidade de vida muito diferente. Então, é só agora, depois de 5 anos, que eu comecei a entender um pouco as coisas, é que eu me senti mais segura para falar disso, sem que eu fizesse com que a pessoa que estivesse aí do outro lado se sentisse de alguma forma em desvantagem, ou até mesmo pressionada. Eu acho muito cruel dizer assim, você não consegue só porque você não quer. Não é. A gente tem realidades e oportunidades, todo mundo tem essas condições muito diferentes. Então, a minha intenção aqui é compartilhar a minha experiência nesse período, para que de alguma forma você consiga refletir aí no seu lugar, na sua realidade, na sua cidade, e ainda mais nas condições tão especiais que é do nosso país, que é tudo tão desigual, tão difícil, e aí você decidir e ver o que você consegue fazer. Então, dito isso, o primeiro fator que você precisa analisar aí na sua vida e que foi muito importante para mim esses anos todos de consultoria e agora como ilustradora é manter o pé no chão. Eu sei que isso é muito contraditório falando de artista, de mundo artístico, de criatividade, mas até porque existe o senso comum de que artista tem a cabeça nas nuvens, que para ser criativo você tem que ser muito loucão e, na verdade, é muito trabalho. E por que eu falo isso do pé no chão? Para que você tenha espaço na sua vida, que você possa ter criatividade, tranquilidade para produzir, é muito importante que você primeiro garanta a comida na sua mesa e um teto sobre a sua cabeça. E aí, o que eu quero dizer com isso? É que é para parar de sonhar de forma alguma. Mas primeiro pense no dia logo de amanhã, nesse mês. As contas precisam ser pagas. Então, assim, não adianta você colocar uma meta assim, se você quer ser atriz. Não, minha meta o ano que vem é ser descoberta pela Globo e estrear na novela das 8. Não vai acontecer. Estou falando de nós pobres mortais. E eu acredito que a maioria dos brasileiros que estão por aí, que não tem oportunidade, que não nasceu na família do Gilberto Gil, não nasceu na família do Caetano Veloso, não tem uma tradição familiar, não tem grana, né, de família para que as coisas sejam feitas. Então, é muito importante você primeiro liberar a sua cabeça e ter isso. Num outro momento, já estou programando vários vídeos, eu vou esmiuçar e falar dessas coisas um pouco melhor. Mas manter o pé no chão é algo fundamental. Até porque tudo na vida é um processo. Às vezes a gente vê alguém que foi lançado esse ano, que estourou com uma música que você não conhecia e parece que aquela pessoa foi descoberta do nada. Se você for furuncar lá, procurar mesmo, vai ver que essa pessoa já está na estrada há muito tempo e que ela já está tentando. Muitas vezes já começou desde a infância. Então, não caia no conto da carochinha, do milagre. Eu sou uma pessoa que eu comecei a minha vida adulta numa época que não tinha internet, não tinha celular. Então, mesmo para mim, eu preciso lembrar que internet não é mágica, ela é uma ferramenta, computador é uma ferramenta, mas eu também esqueço. E é uma coisa muito importante a gente lembrar que nada acontece da noite para o dia. A gente tem essa impressão pela televisão, pelas redes sociais, a gente recebe muita informação, mas
tudo é um processo. A vida aqui na realidade, no mundo real, continua acontecendo da mesma forma. E a gente precisa aprender, precisa estudar, precisa pegar experiência para que a gente tenha qualidade no nosso trabalho. Então, não precisa, e isso faz inclusive a gente se sentir muito mal, porque parece que a gente não está fazendo o suficiente, parece que a gente não é bom o suficiente para as coisas, mas na verdade aquilo ali é um momento, é uma foto, é um vídeo, é uma conquista daquela pessoa e que ela não faz por mal, deixar isso muito claro, mas é a maneira como as coisas são construídas, essa engenharia social da internet que faz com que a gente se sinta para trás. E não é assim. A realidade, faça esse exercício, inclusive, escolha um perfil, alguém que você segue, alguém que você conhece na vida real e compara. Tenta fazer esse exercício, o que aparece na rede social dessa pessoa e o que é a realidade dela. Eu tenho certeza que você conhece alguém e você vai ver que não é bem assim. E pode ter certeza que isso é para todo mundo que está na internet e não é por maldade, principalmente, tá? Não pense que é por maldade, é porque a rede social, a engenharia, o algoritmo, ele é construído para que seja dessa forma. Então, sendo mais específica, falando por que ter o pé no chão aqui no Brasil, mais do que tudo, é muito importante. Infelizmente, a gente vive num país que ainda está longe de alcançar um patamar de desenvolvimento, de excelência. Há muita desigualdade e quando a gente vive num lugar assim, infelizmente as pessoas têm outras prioridades que não arte. As pessoas precisam pagar contas, as pessoas precisam sobreviver, né? A gente vive num país que apenas 1% da população tem a maior parte da riqueza, do dinheiro do país inteiro. Então, é muito difícil a gente vender para esse 1%, são poucas pessoas, né? Então, infelizmente, o mercado de arte, ele é muito difícil, ele é pobre, é uma selvageria, eu falo. Infelizmente, mas estamos aqui resistindo, o que é também contraditório, porque o brasileiro ele é extremamente criativo, produtivo, a gente tem uma cultura pungente, né? A gente tem tanta produção musical, tanta coisa legal que o mundo inteiro, inclusive, consome e gosta, e ao mesmo tempo a gente está aqui vivendo nesse mercado sucateado que é o mercado da arte. Então, por isso que é tão importante se manter na realidade, em contato com a informação correta, com realidade, para que você consiga lidar com isso da melhor forma possível. O que nos leva ao segundo ponto: planejamento. É muito importante ter planejamento, tanto financeiro quanto das suas atividades. E isso vai te levar a ser profissional. Se você for profissional, isso já vai te colocar lá na frente e vai te dar um destaque nessa atividade. É muito comum, de novo, por causa de todas as dificuldades que a gente tem, que as pessoas precisem ter muitas atividades, né? Precisa ter um primeiro emprego para pagar as contas e a segunda atividade. Se planeje. Se você precisa ter um emprego durante a semana que você não consegue trabalhar, não assuma mais trabalhos do que você dá conta. Então, vamos supor que você trabalhe de segunda a sexta, você tem atividade. Você só vai conseguir fazer a sua atividade artística no sábado. Assuma projetos que você dê conta aos sábados. Então, se você levar um mês inteiro para entregar, diga ao cliente, eu só vou entregar daqui a um mês. Por quê? É muito melhor você dizer que vai levar um mês, entregar no prazo e não deixar a pessoa na mão e fazer tudo corretamente, do que prometer em uma semana e ficar enrolando a pessoa e não entregar. Isso é muito comum. Uma das coisas que eu me sinto tendo sucesso nesses 5 anos é que eu já comecei tendo essa visão por causa da minha atividade prévia. Então, em muitos momentos já aconteceu de eu dizer, não, eu não posso entregar nesse prazo, a pessoa ir para outro lugar, não, mas eu vou fazer com fulano porque ele disse que me entrega em uma semana. Depois a pessoa volta, então, levei o calote, a pessoa não entregou, paguei e não recebi o que eu pedi, esse tipo de coisa. De novo, eu sei que isso parece muito longe da atividade artística, mas é importante, tá? Uma dica que eu dou: leiam biografias de outros artistas. Isso vai ajudar tanto no tópico anterior quanto agora. Não é mágica, as pessoas não fazem as coisas assim, nossa, eu sou um gênio, acordei hoje de manhã e fiz. Isso é um outro momento, depois que você pega experiência, depois que você está muito tempo na estrada, de fato essas coisas eventualmente acontecem. Mas o que vai te levar para o sucesso, o que vai te dar dinheiro, o que vai fazer com que você se sustente com isso, é
fazer esse tipo de planejamento, essa organização profissional. Por quê? Um cliente leva a outro. Se você tem uma pessoa que teve uma boa experiência com você e essa pessoa ficou encantada, você entregou o que prometeu, muitas vezes isso conta muito mais do que, de repente, você ser um gênio artístico. É importante, é óbvio, é bom ter algum talento, com certeza, mas um cliente leva a outro. E não tenha vergonha de dizer, não, a minha agenda está cheia. Você tem um cliente, você atendeu um cliente no mês, você só tem tempo para atender no próximo mês. A pessoa não precisa saber no que você trabalha durante a semana. Você não está mentindo, você não está omitindo. Você disse que só tem tempo para entregar no prazo de um mês. E é isso que você vai fazer. Se você tem outro trabalho para fazer, você está ocupado. E é esse o tempo que você tem para entregar esse trabalho artístico que a pessoa está desejando receber de você. Diz que você só tem agenda para o mês que vem. Com isso, você vai estar criando uma certa demanda para o seu trabalho. A partir do momento que você tiver muita fila, que você conseguir subir o seu valor, que isso te sustentar, você reorganiza a sua vida. Próximo ponto. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. O que eu quero dizer com isso? Você precisa ter uma certa flexibilidade, claro que com bom senso. Eu só quero ilustrar livros infantis. Livros infantis são bons. Hoje é a minha maior fonte de renda, mas não é a única, porque existem momentos em que eu não tenho contrato. Então, eu não posso dizer assim, só quero fazer livro infantil e não vou fazer mais nada. Não. O meu produto é ilustrar com lápis de cor sobre papel. É isso que eu faço. Se vai ser a capa de um livro, se vai ser um livro infantil, se vai ser uma arte decorativa, se eu vou criar uma arte para alguém fazer uma tatuagem, aí é que está a flexibilidade. O meu produto continua o mesmo. A minha técnica que eu treino diariamente é essa. Então, tem um certo foco, não adianta você querer fazer de tudo ao mesmo tempo, mas eu tenho essa flexibilidade. Gosto de fazer tudo isso? Não, talvez sim. Eu tenho muito medo, por exemplo, eu não gosto. Faço quando a pessoa quer muito, que é a arte para a pessoa tatuar. Eu fico apavorada com isso, porque eu vou criar uma coisa que vai ficar na pele da pessoa pro resto da vida. Muitas pessoas já perguntaram se eu não queria tatuar. De jeito nenhum, morro de medo, não quero essa responsabilidade. Mas é preciso, né? Eu crio ali, a pessoa aceita, ela assinou o contrato, tá tudo bem, então se ela quer, estou fazendo, né? Mas tome cuidado para não ter atividades muito divergentes. Tome cuidado com isso. Por exemplo, é mais interessante talvez você ter um emprego de meio período, ou mesmo que seja de um período inteiro, mas que aí você tenha a carteira assinada, você vai ter períodos de férias, você vai ter o seu fim de semana garantido, coisas assim que você consiga organizar o seu tempo para fazer a sua atividade artística depois, né? Não adianta você querer dar tiro para todos os lados. Eu vou ser cantora, compositora, não sei o que, não sei, sabe? É complicado. Tenha essa flexibilidade para que você tenha alguma atividade que seja um pouco mais comercial, mais fácil de vender, porque é isso que vai te dar ali o pingadinho do ano inteiro para que você consiga se organizar e guardar dinheiro também e fazer esse planejamento financeiro. Depois de todas essas dicas extremamente pé no chão e extremamente difíceis para quem é artista, um ponto muito importante é aprender a descansar. Esse planejamento de tempo ele é muito importante. Pelo menos no domingo, um dia por semana, você precisa ter esse descanso e tirar a sua cabeça de qualquer trabalho para que você continue criativo e produtivo. Isso virou uma lenda urbana, achar que trabalhar o tempo inteiro, dia e noite, exaustivamente, é sinal de produtividade. Não é. Principalmente para as atividades artísticas e criativas, é muito importante conseguir dormir bem, se alimentar bem e conseguir ter descanso, começar a semana com a cabeça descansada. Tem vezes que é muito difícil, é muito difícil. Eu mesma, para mim, é muito complicado quando eu estou num processo de criar personagens de livro, quando eu estou envolvida num projeto muito grande, eu tenho muita dificuldade de me desligar no fim de semana. Então, ainda é uma batalha que eu sofro de não me preocupar com o trabalho no fim de semana, principalmente para quem é autônomo. Se você tem um outro trabalho CLT, né, de carteira assinada, você ainda consegue ter um pouco mais de sossego nesse aspecto, mas quando você tem que ficar correndo atrás da máquina, desligar no fim de semana é muito difícil, porém, muito importante. Se você não fizer isso, você não vai aguentar muito tempo, você vai acabar desistindo, porque vai chegar num ponto, e é rápido, tá?
Para você ficar exausto, basta 1 ano, 2 anos e você vai desistir, porque você vai pensar, não, eu não aguento mais essa vida. Claro, você está cansado, exausto, provavelmente vai comprometer a qualidade do seu trabalho, de tudo que você entrega. E por último, não menos importante, não existe fórmula mágica. Eu tô aqui compartilhando a minha experiência com vocês, para que você especificamente consiga filtrar, ver o que vai te ajudar, o que não vai te ajudar, o que é possível você fazer aí na sua vida, mas cada pessoa tem a sua trajetória, tem a sua história, as suas experiências, cada cidade promove oportunidades diferentes. Então, não adianta você querer sofrer e querer que as coisas aconteçam muito rápido, porque não é assim. Eu já falei isso antes e volto a reforçar. Não existe fórmula mágica. Então, muito cuidado com quem oferecer fórmula mágica. Eu nunca caí em golpes, pelo menos não agora, assim, nunca caí em nada. Golpe eu digo no sentido de alguém te oferecer, faça um curso, faça uma fórmula mágica, se você fizer isso, você vai conseguir. Não é bem assim. Construir carreira leva tempo, dedicação, muito trabalho e estudo. Eu mesmo, por exemplo, eu tô dizendo para você, eu tô há 5 anos, eu já fiz bastante coisa. E eu venho crescendo a cada ano, eu tenho números, dados, meu crescimento financeiro tá crescendo nesse momento. Mas assim, eu já tô quase completando 42 anos. A primeira coisa que eu vendi na vida, eu tinha 14. Eu já fiz 2 graduações, eu tenho toda uma experiência de trabalho e tudo isso fez com que eu tivesse uma base muito boa para fazer o que eu tô fazendo hoje. Então, foi uma construção da minha vida, da minha pessoa, para que eu conseguisse ter os resultados que eu tô tendo hoje. Então, não se sinta mal. Tudo é um processo e não tem fórmula mágica. Lembre sempre disso. Como eu já indiquei antes aqui, também já falei, de novo, é muito legal ler biografias de outros artistas. Eu recomendo muito a biografia da Frida Kahlo, Carmen Miranda, Rita Lee, tem tantas outras, mas essas 3, elas realmente mostram pra gente ver que é tudo um processo, que leva tempo. Essas pessoas precisaram ter trabalhos comuns. A Carmen Miranda trabalhou por muito tempo numa loja. Ela era vendedora de loja de tecido. Por muito tempo ela fez isso. Até que ela fosse o fenômeno, fosse o nome que ela é, até a ponto de ir para os Estados Unidos. Então, assim, é muito legal ler biografias, conhecer histórias de outras pessoas para a gente ver, perceber que não tem milagre, porque é muito comum nós nos sentirmos mal, achando que a gente não está fazendo o suficiente ou que não é bom o suficiente. Eu sei, provavelmente agora você está com mais dúvida do que no começo desse vídeo. Porém, reflita sobre todos esses pontos que eu levantei, porque eu tenho certeza que você vai encontrar os caminhos para realizar o seu sonho, que é viver de arte no Brasil. É fácil? Não é. Tô dizendo que é fácil? Não é fácil. Mas vale a pena. Eu sou aqui uma pessoa comum que você nunca viu na vida, provavelmente você não conhece, e que eu tô dizendo para você que eu estou conseguindo pagar as minhas contas nesses últimos 5 anos, vivendo de ilustração com lápis de cor. Mas de qualquer forma, esse vídeo era uma introdução ao assunto, era pra gente começar a refletir sobre isso, que a partir de agora é sobre isso que eu vou falar nos meus vídeos. Se você gostou, se você se identificou com a minha forma de pensar, dá o seu like se esse vídeo já valeu a pena. Se inscreva no canal para não perder as novidades e os próximos vídeos. E para já começar a clarear toda essa nuvem que eu coloquei, que eu te apresentei agora, no próximo vídeo eu vou falar como eu planejei, como eu fiz a minha transição de carreira para sair de consultora de moda para ilustradora. Mas também nada impede de você deixar aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas questões, ou até mesmo algum comentário que você queira fazer sobre o vídeo de hoje, porque assim eu já vou tendo uma ideia de quais são as dúvidas de quem está aí do outro lado e eu possa fazer vídeos respondendo isso, claro, dentro da minha experiência, dentro do que eu vou conseguir responder para vocês e que eu tenha capacidade para isso. Foi um prazer te ter aqui comigo. Até o próximo vídeo. Eu já ia esquecendo. Se você tá aí ainda pensando, eu quero fazer uma atividade artística, mas eu não quero começar, eu não sei se eu tenho talento, e fica aí se enrolando, eu já vou deixar um vídeo aqui falando sobre por que você deve começar a desenhar e a pintar hoje, mas vale também para qualquer outra atividade artística, as minhas reflexões, então fica aqui a dica. Beijo, até mais.